Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal React do Futebol. Peço humildemente a você que, deixa o like que é muito importante, meu parceiro e minha parceira, para apoiar bastante o nosso canal. Lembrando que nossa meta é alcançar o mais rápido possível 40 mil e eu conto muito, com a sua ajuda. E nesse vídeo, iremos atualizar para vocês toda a situação envolvendo o Vasco da Gama, as últimas notícias do Gigante da Colina, falando para vocês sobre a situação envolvendo o Lianco, pode ou não chegar para o Vasco da Gama, você vai entender todas as situações envolvendo o Lianco e a possibilidade do retorno de mais um jogador que é formado nas categorias de base do Vasco da Gama, que é o volante Alan, que tem vínculo praticamente acertado com o Botafogo, mas pode acontecer uma reviravolta. Eu vou contar para vocês tudo isso nesse vídeo e peço humildemente a você, cara, não pode esquecer de deixar o like e também acionar o sininho da notificação para não perder nenhum conteúdo do React do Futebol, beleza? Vamos então para o vídeo de notícias relacionados ao Vasco da Gama. Beleza? Hora de falar sobre o Vasco da Gama. Pedrinho, presidente do clube, resolveu falar e trouxe uma série de debates importantes. Primeiro, contando sobre as condições financeiras do clube, abre aspas para o Pedrinho. A SAF está quebrada e tem gente preocupada com o aporte. Eu já sabia que isso aconteceria, por isso entrei com a liminar. A dívida com o Payet, por exemplo, é de março. Não fui eu quem fiz, mas estou conversando para solucionar o mais rápido possível. A gente, inclusive, já está estruturando há muito tempo uma operação financeira para honrar todos os compromissos e dar estabilidade. Estamos honrando com os salários em dia, pagamos as luvas atrasadas e vamos continuar fazendo assim até o fim do ano. O que eu estou levando para o clube é estabilidade financeira e de gestão. Não estamos tendo resultado esportivo por enquanto e esperamos que isso mude. Fecha aspas. Pedrinho também foi perguntado a respeito de Felipe Coutinho, que é a grande notícia para o torcedor cruzmaltino. A frase foi, abre aspas, é lógico que o Coutinho vai ser cobiçado por outros clubes, mas ele quer muito ver jogar no Vasco. O Vasco é a primeira, a segunda e a terceira opções do Coutinho. Já fizemos proposta. Ele está abrindo mão de muita coisa para ver, assim como eu estou fazendo um esforço grande, absurdo. O bom é que todas as partes querem muito. Vou fazer de tudo para que o Coutinho venha para o Vasco. Só para completar, outra informação super importante do Cruz Maltino, nessa terça-feira foi aprovado o potencial construtivo de São Januário, era a última etapa para que o estádio pudesse passar pela reforma, já existe um acordo com o José Alberto Lamáquia para a aquisição dos naming rights, agora é questão de tempo para que as obras comecem e o Vasco tenha um estádio novo e muito mais moderno, muito mais capaz de receber com conforto o público, além de ser sede de outros eventos como shows. E galera, aproveitando para falar sobre a situação envolvendo o Felipe Coutinho, o jogador tem feito preparação física e individual para aprimorar a questão física e poder retornar para o Vasco da Gama na melhor forma possível, né? Podendo atuar logo de cara, podendo não ter tanta desvantagem física relacionada aos demais atletas do elenco. E eu vou colocar para vocês acompanharem o vídeo do Coutinho, onde ele divulgou a situação envolvendo a preparação dele, ele que, como eu falei com vocês, com personal, com pessoas de fora que entendem da situação física e tudo mais, né, os preparadores, estão aprimorando toda a situação envolvendo o Felipe Coutinho. E vamos acompanhar nesse momento, vamos reagir nesse momento à preparação do Coutinho para retornar ao Vasco da Gama com a melhor condição. Vamos ver aqui agora, ó. Felipe Coutinho, você acompanhando nesse momento, ele aí preparando, né, nos aparelhos de academia, com uma carga bem pesada e buscando aprimorar a sua situação para que possa retornar para o Vasco da Gama bem e podendo ajudar claramente o técnico Álvaro Pacheco. E agora, galera, relacionado à situação que mais tem impactado e que inclusive é o assunto principal desse vídeo, que eu coloquei no título até, inclusive, né? Alan e Lianco, a possibilidade de ambos reforçarem o Vasco da Gama. O Thiago Carvalho, que é da Band, ele passou o seguinte, Alan também foi um dos nomes indicados por Felipe Coutinho ao Vasco da Gama. Os jogadores são amigos desde a base e Alan comentou com pessoas próximas que têm vontade de jogar com Felipe Coutinho. Então, portanto, eles que atuaram na base do Vasco têm esse desejo do Alan, mas tem, portanto, uma situação, né? Porém, tem uma situação
que pode fazer com que isso não aconteça, pelo menos por agora. Porque o Thiago aqui concluiu na sua postagem, né, na sua informação, o seguinte, ó, o que dificulta a possível negociação é o pré-vínculo que Alan assinou com a equipe do Botafogo de John Testo. Desde o início do ano, o volante está palavrado com o Cartola do Botafogo, né? Apesar da vontade do meia, o reforço, né, dessas peças não é imprevisível para o retorno. Então, portanto, né, o que ele quis dizer com isso? Que Felipe Coutinho poderia retornar para o Vasco, independentemente de Souza, Alex Teixeira ou até mesmo também do Alan retornarem para o Vasco. Então, a questão do Coutinho é porque ele quer realmente jogar no Vasco, mas ele quer jogar no Vasco tendo um elenco competitivo, tendo um time que possa disputar as coisas de igual para igual com as demais equipes, não sendo, teoricamente, né, o saco de pancadas do Campeonato Brasileiro. Relacionado à situação envolvendo o Lianco, ele ainda pegou e atualizou aqui, ó. Sobre Lianco, conversei com o staff do atleta que garante que não tem sido procurado pelo Vasco. Até o momento, apenas especulação. Há cerca de 2 semanas, o nome do zagueiro também foi ventilado no Botafogo. Uma fonte do clube garante que o Alvinegro não negocia com o Lianco. Aos 27 anos de idade, Lianco tem vontade de retornar para o futebol brasileiro. Na última temporada, ele defendeu o Al-Garrafa do Catar por empréstimo. E o zagueiro tem vínculo com a equipe do Southampton da Inglaterra até junho de 2025. Lembrando que a multa dele é 4,5 milhões de euros, que equivale mais ou menos a 26 milhões de reais. Então, portanto, essa é a situação envolvendo Alan e Lianco podendo vir para o Vasco da Gama. Eu acho, inclusive, né, cara, que o Alan, na verdade, o Alan tem dinheiro pra caramba. Se o Coutinho falar assim, pô, Alan, o problema não é a multa, toma aqui, cara, paga a multa aqui e você não vai pro Botafogo, com certeza ele não vai, porque dinheiro de sobra tem o Felipe Coutinho. Agora, teria que ver qual é o valor dessa multa, se valeria a pena realmente pagar essa multa, porque dependendo do valor muito fora de série, e às vezes você vai lá e deixa o Alan ir pro Botafogo, depois você negocia com o John Testo por algum tempo ali, sei lá, o Alan com mais ou menos 1 ano de Botafogo, 6 meses de Botafogo, ele vai lá, negocia e busca vir para o Vasco da Gama. Pode acontecer. Em relação ao Lianco, eu acho que a possibilidade é real, porque a equipe do Southampton emprestou ele para o Catar. Então, a visibilidade do Vasco é muito maior do que a equipe do Al-Garrafa. Então, minha opinião, para o Southampton vale a pena, então teria a possibilidade sim de acontecer esse negócio envolvendo Vasco da Gama e a equipe do Southampton sobre a situação envolvendo o zagueiro Lianco, que passou pela seleção de base do Brasil, e além disso também, ele também atuou pela equipe do São Paulo aqui no futebol brasileiro. Estamos comemorando a aprovação da 3ª e última audiência pública, e sabemos que o futebol, as notícias, é muito dinâmico. De lá para cá, o senhor já tem alguma novidade em relação à negociação pelos name rights de São Januário? Não, a gente tem muitas possibilidades, a gente vai abrir, lógico, todas as possibilidades de investimento no clube ao mercado, as melhores propostas para as diversas áreas que a gente tem ali de potencializar, restaurantes, name rights, camarotes, cadeira cativas, tudo isso vai ser muito bem elaborado, agora com um processo realmente mais estruturado, com a finalização aí do PL, para que a gente possa aí sim começar a ir ao mercado e entender qual o cenário, qual o valor da marca, para a gente viabilizar ainda mais receitas e, com isso, de repente, mudar alguma estrutura dentro do estádio, dependendo, obviamente, da parte financeira. Eu imagino que tenha passado um filme na sua cabeça ali, no momento da votação. Da SAF do Vasco da Gama. Então, essa pergunta é muito boa e eu vou tentar elaborar uma resposta bem completa. E antes dessa resposta, eu faço até um pedido, principalmente para os canais que falam de Vasco da Gama, que possam ter algum problema pessoal comigo ou com a minha gestão, que todos os pronunciamentos sejam direcionados só para mim. Pode vir na minha física, mas não usem o Vasco, não prejudiquem o Vasco porque não gostam de mim ou da gestão. Não prejudiquem o Vasco, porque são plantadas e conectadas diversas mentiras, diversas informações erradas. E são canais de vascaínos. Não façam isso com o torcedor vascaíno.
Não façam. Fala a verdade para o torcedor vascaíno. Dentro da sua pergunta, a questão é o seguinte: a SAF está quebrada. A SAF está quebrada. Então, tem gente preocupada com o aporte, a SAF está quebrada. E eu já sabia que isso ia acontecer muito antes, por isso que nós tivemos que fazer intervenção com a liminar. Isso é um ponto. As luvas estão atrasadas desde o ano passado. Desde o ano passado. A minha relação com o Paê é ótima. Então, portanto, galera, esse foi o nosso vídeo relacionado à situação envolvendo o Vasco da Gama. Peço humildemente a você que deixe o like, porque apoia bastante o nosso canal. Lembrando que nossa meta é 40 mil, como eu falei com vocês, e eu conto muito com a sua ajuda para a gente alcançar juntos essa meta em nosso canal, beleza? Vou ficando por aqui, galera. Valeu, tamo junto e é nóis! Fui!